Muito bem, começando o nosso programa Gestão, edições agora de 2020. Prazer estar de volta aqui na TV Univates e estar recebendo você para começarmos nossa série de programas. Vamos começar bem, vamos começar com qualidade, com peso, com realmente bastante consistência. Conosco para conversar hoje o Adilson Metz, que é presidente do Sicredi, e vamos entender um pouquinho como é que está esse momento, essa grande expansão, que deixa de ser Sicredi Vale do Taquari, Sicredi Lajeado, né? Que agora passa a ser Sicredi, o nome oficial eu vi aqui no material, como é que é? Integração. Sicredi Integração, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Isso. É isso, né? Isso. Vamos lá. Adilson, um pouquinho do histórico. A gente sempre tem esse costume de fazer um primeiro bloco sobre o que nos traz até hoje, um segundo bloco que nos dá um pouco da consistência atual, desafios atuais, e depois pensar para frente. Histórico um pouquinho do Sicredi, claro que a gente tem aí o histórico de todo o grupo, de toda a rede, né, de todo o processo Sicredi, e temos um histórico um pouco mais local aqui nosso. Quem é mais antigo conhece a antiga caixinha que funcionava ali na frente do antigo Rifler, né? Eu me lembro. Muito bem, professor Sandro. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Se falar em Sicredi, nós sempre temos que lembrar do padre Theodor Amstad, padre suíço, Perfeito. Que veio para o Brasil, Nova Petrópolis, localidade de Linha Imperial. Exatamente. Onde ele fundou a primeira Caixa Popular Cooperativa, primeira cooperativa de crédito, que ainda hoje existe, hoje com o nome de Sicredi Pioneiro. A nossa cooperativa aqui, Lajeado, foi fundada em 1906. Um grupo de 18 lajadenses se reuniram no Hotel Frank e fundaram, então, a nossa Sicredi, na época Caixinha, como você mencionava. E tivemos um tempo um tanto interessante. As cooperativas tiveram um crescimento e depois, por questões de legislação, começaram a definhar. E a nossa, em 93, tinha apenas 4 associados ativos. Certo. Então, o saudoso Rubinazzi, junto com um grupo de lideranças, se reuniu, assumiu a nossa caixinha e entrou no sistema Sicredi. Partindo, então, de lá para cá, uma história bem diferente de grande crescimento. Para ter-se uma ideia de alguns pontos, se lá nós tínhamos tão somente 4 associados, hoje temos mais de 52 mil associados. A cooperativa administra hoje 1 bilhão e 800 milhões de reais, né? Tem um patrimônio líquido acima de 200 milhões, ou seja, hoje uma cooperativa grande, bem sólida. Mas eu sempre friso, se nós não tivéssemos tido aquela história, 1906 a 93, que teve esse auge e depois o declínio, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Então, a história pode-se dizer que a cooperativa teve essa marca de fundação e talvez em 93 uma refundação, né, quando foi retomada, entrou no sistema Sicredi. Muito marcante foi a nossa inauguração em 2017 do novo centro administrativo, aqui no São Cristóvão. E agora a consolidação no ano passado, a abertura das primeiras agências no estado de Minas Gerais. Então é uma nova era, e você bem colocou do novo nome, Sicredi Integração Rio Grande do Sul e Minas Gerais, para mostrar essa integração, esse trabalho conjunto de levar o cooperativismo àquele estado também. Um pouco desse histórico, até 93 e um pouquinho depois, o conceito de cooperativa de crédito ele era um tanto quanto limitado. Ele, na verdade, ele não podia concorrer com os bancos oficiais porque tinha outras configurações. Mais recentemente, o Banco Central dá o mesmo status, né, a mesma condição. Isso foi determinante para esse crescimento do Sicredi, né? Sim, até dá para colocar o Banco Central. Hoje o cooperativismo de crédito chega entre 4% a 6% do mercado financeiro no Brasil. Brasil, em outros países temos mais significativo. O Banco Central gostaria que as cooperativas de crédito chegassem a 20% para serem reguladores de preço no mercado. Certo. Porque na cooperativa você não é cliente, você é dono e você distribui sobras, você participa da gestão, você é uma pessoa, não um número. Mas, para isso, também, o Banco Central impõe desafios no sentido de governança, no sentido de auditoria, de fiscalização, para que esse crescimento seja saudável, seja sustentável. Certo. Então, sim, o Banco Central tem feito resoluções,
tem feito normas que, sim, têm estimulado o cooperativismo de crédito. E nós não podemos deixar de citar que as cooperativas, vou falar do Sicredi, né, que é o nosso sistema. O grande ganho é das cooperativas se unirem em sistema. Certo. Nós temos o nosso banco em conjunto, nós temos o nosso CAS, que é o Centro Administrativo Sicredi, aonde que, em vez de cada cooperativa ter que ter toda a estrutura de gerenciamento e de processamento de serviços financeiros, segurança, exato, tudo. Temos em conjunto lá e cada cooperativa paga conforme usa. Fica ali na CIS Brasil em Porto Alegre. Na CIS Brasil. Mas, para destacar, hoje somos 111 cooperativas Sicredi no Brasil todo. Temos já mais de 4,5 milhões de associados. A previsão é que em alguns anos esse número dobre. Então, veja bem, essa diluição de custo, essa otimização, essa contratação de serviços muito especializados também tem sido um diferencial no sentido de assessoramento técnico, mas também de segurança. Por quê? Porque as 111 cooperativas Sicredi são solidárias entre si. Certo. Elas se fiscalizam e elas vão fazendo investimentos, mas com pés no chão. Por quê? Porque é muito importante. No banco, o Sicredi se preocupa muito mais em desgaste de imagem do que, às vezes, alguma pequena perda financeira. Por quê? Para uma instituição financeira, credibilidade é tudo. Então, isso o Sicredi tem trabalhado, essas 111 cooperativas, uma fiscalizando a outra, uma apoiando a outra, para ter esse desenvolvimento sustentável. E acho que é sempre bom também um gancho que nós aqui já temos um tanto quanto de domínio dessa informação, mas o quanto é importante pensar que essa estrutura ela dá suporte para todo o país, mas cada uma dessas 111 faz a sua gestão e a sua melhoria local. Quer dizer, a importância de ter um banco e uma cooperativa de crédito, nesse caso, que olhe para as necessidades e demandas do local e se adapte a isso, né? Se tem uma expressão muito importante nesse sentido, presença nacional e ação local, ou seja, cada comunidade tem dentro dos seus limites, do seu estatuto, da sua assembleia, liberdade para decidir qual é o melhor formato de atendimento, quais são os investimentos mais apropriados. Ou seja, estamos sim em fiscalização com o Banco Central, em estruturas, mas cada cooperativa na sua região define os seus rumos, aonde vai abrir agência, faz assembleia, decide distribuição de sobras, escolhe a sua diretoria, ou seja, temos esse respeito, cada um na sua região. Assim como nós agora indo a Minas Gerais, o conceito é o mesmo, mas lá nós também temos que muitas vezes ouvir e de uma certa forma nos adaptar àquela comunidade. Por quê? No Sicredi nós olhamos da seguinte forma, nós olhamos o relacionamento com o associado. Eu preciso entender qual é a necessidade do associado e aí ver dentro dos produtos que a cooperativa tem, qual é o que se melhor adapta à necessidade no momento daquele associado. Assim como também o grande diferencial que a gente coloca, enquanto muitos estão fechando agências ou diminuindo espaço, nós estamos abrindo agências novas e até ampliando espaços. Por quê? A tecnologia o Sicredi tem igual a todos os outros. Mas nas nossas agências nós queremos criar ambientes de relacionamento. Por quê? Que o associado vá até na agência, possa colocar quais são os seus sonhos, quais as suas necessidades e o nosso colaborador entenda o associado para daí buscar de que forma ele vai auxiliar o associado. Por isso nós estamos investindo bastante em agências e tecnologia também. A tecnologia para fazer o operacional, a máquina mesmo, e liberar os nossos colaboradores para o relacionamento, conversar com o associado e a partir dali desenvolver as soluções que melhor se adaptem à sua realidade. Perfeito. Isso posto, Adilson já nos deu aqui o gancho para o nosso foco do segundo bloco. É falarmos quais são as estratégias, as formas de atuação, como é que hoje o Sicredi enfrenta concorrência de bancos privados, né? As limitações e as necessidades dos seus clientes e, ao mesmo tempo, bota toda a sua criatividade aí no mercado. Segundo bloco, vamos ver um pouquinho sobre o momento atual e estratégias atuais. Já voltamos.
Muito bem, segundo bloco do nosso programa Gestão de hoje, estamos aqui conversando com o senhor Adilson Metz, que é presidente do Sicredi Integração, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Adilson, um pouquinho da estratégia, do momento atual. Esse processo de expansão, como tu bem colocaste lá no primeiro bloco, tem a ver com esse desafio que o Banco Central estabelece de aumentar a participação do cooperativismo de crédito, mas também tem a ver com essa condição de expandir, de melhorar a gestão, de diminuir um pouquinho o custo fixo ou diluir esse custo fixo, mas sem abrir mão do seu perfil, da sua identidade, né? Como é que se dá isso? Primeiro, a gente precisa entender a nossa diferença de um banco. Uma cooperativa, ela é uma sociedade de pessoas. Na cooperativa, o associado participa das decisões, o associado participa da distribuição do resultado, o associado é o dono e não cliente. Em ele sendo dono, obviamente, o seu atendimento, a sua relação com a empresa é diferente. Totalmente. Então, isso é a primeira questão. Aonde que nós não vamos olhar só o bolso do associado, temos que olhar o bolso, o coração, a comunidade onde ele vive. Certo. Isso é a primeira diferença. Estratégia. Estratégia é gente em qualquer lugar. Para nós sermos melhor, nós temos que atender melhor o associado, ter um atendimento humanizado. Esse é o diferencial, porque se fôssemos só competir em números, em valores, aí lógico, temos as grandes instituições e seria com eles. Certo. A cooperativa vem exatamente para quebrar um pouco esse paradigma, que não necessariamente numa instituição financeira você só possa tratar de números visando lucro, e sim ver como uma melhora completa do associado e da comunidade. Aí, registrar muito bem, nós, 2% do resultado da cooperativa, nós destinamos para o fundo de filantropia. É doado para entidades que fazem filantropia, conforme o resultado que a cooperativa faz. Isto tem sido um diferencial muito grande. Por quê? Porque os outros não o fazem. Além do atendimento humanizado, estruturas de acordo, ações de filantropia e também distribuição de resultado. 25% do resultado da cooperativa é distribuído entre os associados conforme eles trabalharam com a cooperativa. Então, eu diria que o principal motivo do Sicredi ter crescido e ter essa estratégia é profissional, é tecnologia, mas nada muda, é o atendimento humanizado, é tratar as pessoas como pessoas e sempre tendo gente da comunidade para atender a comunidade. Esse é o desafio que hoje vocês também têm, não só em manter esse foco, mas levar isso para Minas Gerais e explicar para um mercado que está conhecendo ainda o Sicredi, né? De que forma a gente tem trabalhado até aqui em Minas Gerais? Vamos dizer assim, os dois principais gestores, o gerente da agência e o GAF, gerente administrativo financeiro, nós temos levado daqui para abrir as agências. As certo. Demais pessoas são contratadas lá em Minas Gerais e treinadas. Por quê? Para também lá naquela comunidade as pessoas se desenvolverem, gerar o emprego lá e fazer já essa interação com a comunidade. Sempre vai ser os dois gestores para lá da mesma forma? Não, no momento que nós tivermos gente preparada lá, vão ser contratados de lá. Por que dessa forma agora? Porque nós necessitávamos até, porque lá não tinha o Sicredi, o pessoal precisava de um conhecimento maior e um tempo de maturação. Mas para o futuro, nós vamos trabalhar com as pessoas de lá e trazer esse intercâmbio, trazer pessoas de lá para cá e daqui para lá, para dessa forma levar o cooperativismo que as pessoas mesmas podem lidar. Se você olhar, qual foi o objetivo inicial da primeira cooperativa de crédito? Quem tinha um recurso sobrando, aplicava em uma instituição e ela, por sua vez, emprestava para quem quisesse investir. Na mesma comunidade. Na mesma comunidade. Isso continua até hoje, se você olhar a essência do cooperativismo. Obviamente, sim, fazendo todos os outros serviços que uma instituição financeira
proporciona. Isso, acho que isso é importante. A gente, às vezes, bate muito nessa tecla do diferencial, mas para quem hoje ainda não teve a oportunidade de estar dentro de uma agência, de uma unidade do Sicredi, é importante perceber que você não abre mão de nada. Tudo aquilo que um banco privado ou um banco estatal teria para oferecer, hoje o Sicredi praticamente tem toda a mesma linha de produtos integral, né? Isso. E como diferencial, você é dono, você participa das decisões, você ajuda a dar uma parte do retorno na comunidade para melhorar a vida, o ambiente onde a comunidade está, e recebe distribuição de sobras. Então, se você fizer os cálculos, eu sempre digo assim, ó, você não necessariamente precisa se associar a uma cooperativa de crédito, mas pelo menos vá conversar e conheça como uma cooperativa funciona. Eu tenho certeza, no momento que você souber como ela funciona, você vai ver que não há motivo que você tenha para não se associar. Certo. E quanto mais as pessoas, em vez de nós, vamos dizer assim, cooperativismo, em vez de nós pagar para os outros fazer por nós, nós podemos fazer nós mesmos, com a diferença. Pagamos muito para os outros fazer por nós, em vez de fazer nós mesmos e nós ficarmos com esse recurso. Vou colocar o Adilson aqui contra a parede. Ainda se ouve algum discurso, às vezes, das pessoas de um pouco mais de idade, mas a minha desconfiança do cooperativismo é o meu grau de compromisso com o negócio. Porque eu já soube de cooperativa, vem aquela história de Copaves, da vida e tal, cooperativa que não dá certo e aí o ônus fica também com o associado. Existe esse compromisso, mas hoje o grau de transparência, de governança que essas cooperativas têm, praticamente coloca isso em outro nível, né? Eu sempre digo, cooperativas que tiveram problema não foi por serem cooperativas, foi por pessoas fazerem o que não se deve fazer. Hoje, principalmente no setor crédito, a fiscalização por parte do Banco Central, as auditorias que tem, há uma segurança maior. Mas eu desafio a comunidade no seguinte sentido. Se isto acontece, nós também temos culpa por deixar acontecer. Certo. Quando tem assembleia, eu como associado preciso ir lá, exigir uma prestação de contas transparente para que eu saiba como está a empresa. Talvez algumas pessoas não tenham dado essa transparência, mas eu sempre defendo isso. Associado, o lugar é ir na assembleia, questionar, olhar os números, porque é uma empresa e nós somos dono da empresa. Em sendo donos, nós precisamos saber como está a situação financeira da empresa. E eu digo assim, ó, o cooperativismo é uma maneira inteligente de nós trabalharmos. Agora, por isso existe eleição, os associados escolhem e eles sempre têm o compromisso de escolher pessoas com capacidade e com caráter para fazer a gestão. O próprio processo de gestão hoje obriga que essas pessoas que se candidatem tenham formação não só acadêmica ou não só na área específica financeira, mas também sobre cooperativismo, né? Sim. Além de todo o preparo, hoje alguém para se candidatar numa cooperativa de crédito, ele precisa ser homologado pelo Banco Central. Aí a pessoa vai o nome lá para o Banco Central, ele faz uma devassa, se aquela pessoa tem habilidade, se não tem nenhuma restrição para esse cargo. E eu digo para ti, eu vejo isso como muito positivo, porque quanto mais, eu sempre digo para o nosso Conselho Fiscal, quanto mais exigente vocês forem, mais tranquilo eu fico por ter certeza de que vocês estão olhando. O presidente é um cargo político, mas isso não quer dizer que só as relações sejam suficientes para colocá-lo lá, né? A gente precisa ter um conhecimento técnico também para fazer essa gestão da cooperativa. Por quê? Porque você lida com o dinheiro dos outros, você precisa ter muita responsabilidade, você tem que ter uma equipe boa e nunca é o presidente sozinho. É o conselho de administração, são os associados e a equipe de colaboradores, que hoje nossa cooperativa são em torno de 250 e que vai continuar aumentando. Praticamente a cada abertura de nova agência significa 8 colaboradores novos. Enquanto outros diminuem, o Sicredi aumenta. Nós vamos aumentar para quê? Exatamente reforçar aquilo que a gente colocou. Relacionamento, e também os nossos funcionários na área de negócios visitar o associado, entender a situação dele, para a partir daí ofertar o melhor produto. Muito bem.
um retrato de como o Sicredi atua hoje. Próximo bloco, vamos pensar um pouquinho para frente. Quais são os novos e futuros desafios que, apesar dos números estarem bons, mas a proposta é desafiadora. É crescer, continuar crescendo. Hoje, em torno da casa aí de 20% ao ano, mas para que isso se mantenha, precisa de estrutura, suporte. Isso. Vamos conhecer um pouquinho, na sequência, quais são os projetos futuros do nosso Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Já voltamos. Muito bem, terceiro e último bloco do nosso programa Gestão, primeiro programa deste ano, 2020. Estamos aqui com o senhor Adilson Mendes, presidente do Sicredi de Integração, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Adilson, acho que está bem claro de que o Sicredi é uma instituição que ela tem valores muito estruturados, muito fortes e que dão o rumo para a organização. Isso não quer dizer que o Sicredi também não tenha que pensar em novos projetos ou estar permanentemente atendendo esses novos desafios do mercado. Como é que se dá essa capacidade e para onde está se apontando aí potencial de negócio para o Sicredi continuar nessa condição de crescimento? Primeiro, por mais talvez assustador que possa parecer, nós olhamos sempre financeiramente direto 3, 4, 5 anos planejamento financeiro. Claro. Mas hoje, nós, Sicredi, já estamos olhando 2030. Qual é o cenário 2030? Como nós queremos que a nossa empresa esteja? E aí, muitas vezes, eu brinco, né, com administradores, existe um exercício muito interessante para fazer. Você imagina agora, você vai passar para 2030 e a tua empresa deu problema. Por que esse problema aconteceu? O que eu fiz de errado ou o que eu deixei de fazer? Por isso, você tem que ter um planejamento curto, médio prazo, mas já uma visão a longo prazo. Certo. Nessa visão, nossa cooperativa sabe que precisa crescer para diluir custo, investir em pessoas, investir em tecnologia, mas tem que ser um crescimento sustentável. Não dá para fazer loucura, querer abrir agências demais sem dar uma estruturação ali onde você já tem. Certo. Então, está no nosso planejamento a cada meio ano abrir uma agência nova. Lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais. Porque aqui na nossa região hoje não há mais espaço, a não ser a novidade que nós estamos trabalhando aqui na Univates, a agência que está dentro do prédio 9, ir para perto ali do teatro ali para fazer uma agência smart, né? Toda ela tecnológica, toda ela com horário diferenciado de atendimento, num novo conceito. Afora isso, lá em Minas Gerais, a cada meio ano, uma agência. Tu comentavas que aqui no Vale do Taquari em torno de 130 mil habitantes e o público de abrangência lá em Minas Gerais é 570 mil habitantes. Quer dizer, 4 vezes mais se formos fazer uma comparação. Mas assim, ó, você não vai chegar a colocar milhares ao mesmo tempo. Claro. Por quê? Você precisa não dizer para as pessoas virem se associar a um banco, não, é uma cooperativa. Então você tem que explicar o funcionamento da cooperativa, fazer todo um trabalho para que você não perca essa essência, esse trabalho. Certo. Então para o futuro é esse, continuar crescendo, mas o que eu posso deixar sempre bem claro para o nosso associado, sem esquecermos de onde nós viemos, onde nós estamos. Nós temos que continuar estando aqui na região, dando atenção para o nosso associado, ouvindo o nosso associado. E eu sempre tenho colocado, a gente tem que cuidar quase que nem uma árvore. Não adianta só colocar galhos e não reforçar o tronco, que ou ela dobra ou até pode quebrar. Então nós temos trabalhado muito forte para nós não deixarmos a desejar aqui onde nós estamos, tendo pessoas, tendo técnicos, melhorando a gestão para podermos também atender bem aquela comunidade sem dar prejuízo para esta aqui. Nós queremos continuar crescendo sustentavelmente cada ano, precisa mesmo que tenha reduzido a taxa de juros, a nossa cooperativa no ano passado teve 14% de crescimento no resultado. Ah, mas não. Foi realmente impressionante que nós conseguimos aumentar o volume de negócio dos nossos associados. Então, o que nós estamos fazendo? Nessa expansão, crescimento no resultado precisa vir com
aumento do número e do volume de negócios, certo, e não em cobrar mais do associado. E isso tem sido, esse é o diferencial, tem né? sido um trabalho que tem dado certo. Então eu diria, sem parar de investir em tecnologia, tendo agências confortáveis e principalmente nós nos lembrarmos que nós somos uma cooperativa. Uma cooperativa é uma sociedade de pessoas e a sociedade de pessoas começa aonde? Atendimento humanizado e com uma responsabilidade na comunidade onde você está inserido. Porque uma cooperativa, ela é dos associados, ela fica na comunidade. Para ela continuar crescendo, a comunidade precisa crescer. Não é como uma outra empresa privada que se lá não dá resultado, fecha as portas e vai embora. A cooperativa não vai embora. A cooperativa vai na comunidade para permanecer e ela cresce junto com as pessoas daquela comunidade. Essa é a aposta, esse é o trabalho. Dizendo sim quando é possível, não quando também o não é necessário e buscando sim atender bem o associado, mas tendo uma gestão extremamente profissional para que a nossa cooperativa possa ter um sucesso e um crescimento sustentável. O crescimento desse ano foi 20%, né? Dos últimos anos tem quase mantido esse padrão. Manter um crescimento nessa ordem é alguma coisa extremamente desafiadora, né? Sim, nós estamos buscando sempre um objetivo de em torno de 20%, por quê? Para que a nossa cooperativa continue se encorpando. E eu vou lhe dizer o seguinte, quando tudo está indo bem, você tem que trabalhar mais ainda para ir melhor. Por quê? Hoje, se está bem claro na ideia do Banco Central, do cooperativismo de crédito, ter um protagonismo maior no sistema financeiro. Então, é nesse momento que você tem que investir, você tem que aproveitar esse momento para crescer junto. E o sistema Sicredi está crescendo no Brasil todo. É isso que eu ia dizer, não só aqui, né? Está começando a ser reconhecido nas grandes metrópoles. Região Norte, Centro-Oeste. Isso. Então, o que vai acontecer? Esse é o momento de nós termos todo esse apoio, esse ambiente favorável, né, de nós fazermos esse crescimento para ter a estrutura e aí sim, ser um regulador de preço e a comunidade poder administrar o seu dinheiro. Essa é a tese do momento. Claro. Adilson, só para a gente fechar, eu sei que o Sicredi tem vários programas onde ele estimula seus associados a participarem. Quer dizer, se você é sócio ou se você é associado, se você quer se associar, pode inclusive participar de alguns programas internos de formação no cooperativismo e no cooperativismo de crédito. Né? E no desenvolvimento de lideranças, nós temos já parceria com várias prefeituras do União Faz a Vida. Certo, que é lá no colégio ensinar os valores da cooperação. Temos em Lajeado, no ano passado, criado 4 cooperativas escolares, aonde que se ensina a organização de uma cooperativa, formando futuros líderes, futuros gestores. E temos também o programa Crescer, que o Crescer é fazer reuniões nas comunidades, explicar como funciona a cooperativa. E depois vem o Pertencer, onde você vai pertencer, vai participar da assembleia, cobrando, fiscalizando e sugerindo. Que, aliás, aproveito o momento de convidar que vai ser todas as assembleias durante o mês de março. Estaremos em todas as comunidades e já vai estar sendo divulgado amplamente os locais e as datas, né? Mas vai ser todas no mês de março para prestar contas e mostrar o que está se fazendo e o que está se projetando para o associado dono realmente ter ciência do que está acontecendo, podendo esclarecer dúvidas e opinar. E, lógico, sempre digo para os associados, não necessariamente na assembleia. Qualquer momento nós estamos na cooperativa, alguém vai estar lá para esclarecer as suas dúvidas. Muito bem, Adilson, acho que é fundamental a gente raciocinar um pouquinho sobre isso, porque a gente trouxe hoje aqui o exemplo do cooperativismo de crédito, mas essa sensação de pertencimento, essa sensação de estar junto às decisões, de fiscalizar o que está acontecendo, me parece que é a única saída para que a gente melhore politicamente, gerencialmente, socialmente, toda e qualquer comunidade. E aí a gente tem um excelente exemplo
do qual eu sou pessoalmente fã, participo já há bastante tempo. Então, só tenho a te agradecer. Sucesso! A TV Univates é parceira aí em todos os projetos e propostas. A Univates, com certeza, vai ter essa novidade aí futuramente, então, de uma agência totalmente tecnológica em outro perfil. Vamos fazer uma boa divulgação disso e a gente espera poder estar permanentemente divulgando aí os resultados do Sicredi. Dizer que a Univates é grande parceira da Sicredi, inclusive com orientadores que ajudam a formar os professores no programa União Faz a Vida, ou seja, é uma parceria de longa data e esse é um compromisso. As entidades da comunidade precisam estar unidas, trazendo coisas boas para desenvolver a nossa região. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e queremos sempre ser parceiros para o desenvolvimento da nossa comunidade, porque se a comunidade estiver melhor, as pessoas estiverem melhor, todo mundo será mais feliz. Claro que sim. Muito obrigado a você que esteve conosco no programa de hoje, aqui no canal 15 da NET Lajeado. Nossos programas também estão todos nas nossas redes sociais, tanto no Face quanto no YouTube. E aguardamos você para a próxima semana, um novo convidado com um novo tema aqui, canal 15 da NET. Até lá!